Olá, turma do nono B. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, quero primeiramente parabenizar a todos que atualizaram suas atividades. Eu recebi várias atividades de pessoal que entrou no grupo. Parabéns por terem feito. Esse empenho de vocês vale ouro, faz com que a gente se empenhe também, certo? Aqueles que ainda não entregaram, quase que não sai, porque entraram essa semana, entregam até sexta-feira. O prazo é menor, tá bom, gente? Mas estou dando prazo mesmo assim. Qualquer probleminha, fala comigo, tá certo? Outra coisa também, assistam ao vídeo, se inscrevam no canal da Prof. Dani e curtam os vídeos. Por que isso tudo? Vocês sabem que com as redes sociais tem essa questão de que vocês têm que se inscrever, têm que curtir, para eu poder estar sempre enviando vídeos para vocês. Senão o canal não funciona, certo? Então façam isso, por favor, curtam, assistam aos vídeos, se inscrevam, né? E que toda vez que eu colocar um vídeo, né, vocês serão notificados de que o vídeo chegou. Antes mesmo que eu ponha no grupo, vocês já estão sabendo. Além disso, eu vou começar a postar alguns vídeos de dicas, algumas dicas de filmes, de várias coisas. Então, é bom que vocês já ficam por dentro dele também, tá certo? Hoje eu vou fazer aquilo que eu prometi. Veja, quem já é meu aluno sabe que eu não gosto de passar atividade sem corrigir. Pode ser que algumas eu não corrija por serem muito semelhantes umas com as outras, mas eu gosto de corrigir as atividades. Porque é na correção da atividade que você vê se está entendendo o assunto, certo? Eu já passei algumas atividades, não tenho como corrigir todas as aulas, mas sempre vou tirar uma aula para corrigir. Essa aula é a aula de hoje. Então vamos lá, eu vou corrigir desde a primeira atividade que nós fizemos, dessa forma remota, até a última, da semana passada. A primeira atividade que nós fizemos foi a partir da música Chamego Só, né? Que é aquela música, Sergipe é o país do forró, criança bonita que só. Então, essa música. Aí vem perguntando o seguinte, eu já respondi algumas questões dessa música, mas eu vou responder de novo. Nesse texto existe alguma frase que não tenha verbo? Deixa eu ver. Quando chega mês de julho, na rua de São João, o forró vai começar, laiá, laiá. Então, quando chega mês de junho, na rua de São João, não chega, verbo chegar. O forró vai começar, laiá, laiá. Capela Areia Branca Estranha. Não, é no forró, tem. Vocês colocaram qual frase, hein? Qual frase? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar a letra da música, peraí, 2 minutinhos. Pronto, já tô aqui. Gente, aí a pergunta é, nesse trecho do texto, tem alguma frase que não tenha verbo? Não. Todas têm. Ó, Sergipe é o país do forró? É. Tem milho, canjica e quentão? Tem. Quando chega mês de junho? Chega. Na rua de São João, só se considerar na rua de São João. O forró vai começar a locução verbal. Tem verbo, não tem como não ter, certo? Então, não vai contar. Na primeira parte da música de Sergipe, até começar, tem quantos verbos? Vamos de novo. Eita, meu Deus, eu fechei. Chega, Jesus. Vamos lá. Sergipe é o país do forró. É um verbo. Tem milho, canjica e quentão. 2 verbos. Quando chega mês de junho, 3 verbos. Na rua de São João, o forró vai começar. Vai começar a locução verbal, 4 verbos. Conta como verbo só. 2 verbos juntos formam uma locução verbal que conta como um único verbo. Então, tem 4 verbos, 4 orações, certo? Vamos lá? A frase, pega, nega e dança. Pega, nega e dança. Ó, da música, viu, gente? É uma frase de que tipo? Exclamativa, interrogativa, imperativa? Imperativa, porque eu estou dando a ordem. Pega a nega e dança. Pega o papel. Guarde a caneta. Traga o lápis. Certo? Então, toda frase que eu dou uma ordem, ou faço um pedido, é uma frase imperativa. Qual é o verbo da oração? É a noite inteira essa brincadeira. O verbo é aquele pequenininho que eu digo que aparece todas as vezes, o verbo ser, que é o verbo é. É o verbo aí.
Qual é o tipo da frase? O forró vai começar. Que frase é? É uma frase afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa ou imperativa? É uma frase afirmativa. O forró vai começar. Certo? Vamos para a segunda atividade. Tcharam! Tô descendo aqui que eu tô olhando no celular, igual vocês olham, tá certo? A segunda atividade foi do trecho de Harry Potter. Texto de Harry Potter. Eu não vou ler ele todo não, mas eu respondi, olha lá. Tcharam! Eu respondi, minha gente, igual a vocês. Deixa eu ver aqui. A letra A pergunta o seguinte. No trecho que vai de ansioso até toque, encontre uma frase nominal. Que sensação? É uma frase nominal. Que sensação. Que ele está falando do jogo de quadribol, né? E aí ele diz, que sensação essa de voar e jogar. Que sensação. Frase nominal. Uma frase afirmativa. Ele mergulhou pelas balizas. A frase afirmativa. Segunda questão. Copie os verbos do texto que estão na parte que vai de ansioso até toque. Então, os verbos são esperar, voar, montou, deu, mergulhou, subiu, desceu, ia e queria. Professora, de onde é que a senhora está vendo isso? Desse texto aqui, ó. O texto de Harry Potter. Lembram? Ele, ó, foi de 4 partes. Eu li e fiz. Assim como vocês também leram, tá? Eu estudei. Então, todos os verbos que estão na parte que vai de ansioso até toque. Esperar, voar, montou. Deu, mergulhou, subiu, desceu, ia e queria. Letra C. Letra C? Ah, não, terceira questão. Que tipo de frase é essa? Ei, Potter, desça. Ei, Potter, desça. Essa frase está fazendo o quê? Está mandando. Então, é uma frase imperativa. Quando você dá a ordem, quando você manda, é uma frase imperativa. Ei, Potter, desça, frase imperativa. Quarta, na página 19 do texto de Harry Potter, quantas orações tem da palavra esta até a palavra pergunta? Contei, gente. Sabe quantas? 19 orações. Fui cruel com vocês, né? 19 orações. E olha que tem locução verbal, viu? 19 orações. Depois, quinta, qual é a locução verbal presente no trecho da palavra esta até a palavra pergunta? Tem várias locuções. Tem a locução verbal é apanhado, verbo é e verbo apanhar juntos. Tem a locução verbal pode demorar, verbo pode, verbo demorar, verbo poder demorar. A locução verbal precisaram arranjar e a locução verbal poderem dormir. Você escolhe uma dessas e coloca, tá? Lembre que a locução verbal, 2 verbos juntos, sem nada entre eles, com o mesmo sentido, a mesma finalidade. As de redação eu não vou corrigir, vou dizer por quê. Porque foram a maioria interpretativas e falando sobre texto narrativo, que a gente tem falado bastante. E eu já vou fazer uma outra atividade com texto narrativo para vocês, viu, na aula de redação. Tem gente que me devendo o texto ainda, né? Mas não vou cobrar agora não, que agora é aula de português. Depois da outra atividade, foi uma que eu passei aqui no WhatsApp mesmo, ó. Dos pares de palavras, de frases, tá vendo? Dos pares de frases, abaixo, diga qual delas é frase nominal. Aí os pares. Quanta gente nessa festa? Desça daí. Qual vai ser a frase nominal? Aquela que não tem verbo. Nem sempre a maior é a que tem verbo. Cuidado com isso. Então, aqui no caso, quanta gente nessa festa não tem verbo. É a frase nominal. A frase desça daí só tem 2 palavras, mas desça é verbo. Olha que interessante, né? Então, a frase nominal é quanta gente nessa festa. Letra B. Quente demais essa xícara. Topou na xícara e fez, vixe, quente demais essa xícara. A segunda frase, cale a boca. Qual das duas é nominal? A primeira. Quente demais essa xícara. Cale a boca tem o verbo calar. Letra C. Silêncio. Segunda frase. Hoje, 9 de julho, está frio. Qual das duas não tem verbo? Qual das duas é nominal? Isso! Silêncio. Muito bem, nono ano.
Letra D. Pare com isso. Primeira frase. Segunda frase. Que chato esse assunto. Às vezes enjoa mesmo, né, gente? Que chato esse assunto. Qual das duas é nominal? Que chato esse assunto. Pare com isso tem o verbo parar. Letra E. Dinheiro muito, eu tenho pouco. Primeira frase. Segunda frase. Justiça para o povo já. É uma frase daquelas de protesto, mas não tem verbo, né? Então, justiça para o povo já é frase nominal. Letra F. Pense melhor. Primeira frase, segunda frase. Quanta loucura. Qual é a frase nominal? Quanta loucura. Pense melhor tem o verbo pensar. Segunda questão. Acha a locução verbal presente nas orações e circule-a. Tenho andado distraído. Todos 3 locuções verbais. Todas 3 verbos. Tenho o verbo ter, andado o verbo andar e distraído o verbo distrair. Tenho andado distraído. Professora, mas eu só circulei tenho andado. Não tem problema, porque distraído aqui, mesmo sendo verbo, estando no particípio, está funcionando como uma característica. Certo? Então, tenho andado pode ser a locução, considerar a locução. Letra B. Fique à vontade, pode entrar que a casa é sua. Qual é a locução verbal que tem aí? Pode entrar. Muito bem. 2 verbos no sentido de um. No sentido de entre. Carlos tinha feito a atividade corretamente. Qual é a locução verbal? Tinha feito. Muito bem, nono ano. Letra D. Não vou poder te encontrar. Qual é a locução verbal? Não, te encontrar não é locução. Encontrar é o verbo sozinho. Te não é verbo. Não vou poder. Verbo ir, de vou, e verbo poder. Certo? Juntos. Terceira. Diga quantas orações existe no texto abaixo. Ai, meu Deus, deixa eu virar minha página que eu já me perdi aqui. Quantas orações existem no texto abaixo? O texto é. Ontem, apesar de toda a tristeza, me levantei novamente e pude sorrir ao ver 2 passarinhos brincando na minha janela, sem perceberem que eu os observava. Como é que eu sei o número de orações? Pelo número de verbos. Então, eu tenho que achar os verbos do trecho para eu saber quantas orações eu tenho. Se eu tiver 10 verbos e não tiver nenhuma locução verbal, 10 orações. Se eu tiver 10 verbos, mas eu tiver uma locução verbal, então eu vou ter 8 orações. Porque os 2 equivalem a um só. 9 orações, quer dizer. Certo? Então, vamos lá. Na primeira oração, ontem, apesar de toda a tristeza, até aí não tem verbo. Me levantei. O verbo levantar. Então, uma oração. Me levantei novamente. E pude sorrir. Pude sorrir. Outra oração, locução verbal, né? Pude sorrir. Ao ver 2 passarinhos, ver, verbo ver, 3 orações. 2 passarinhos brincando na minha janela. Brincando, verbo brincar na minha janela. Sem perceberem, perceber, que eu os observava. Observava. Então, eu tenho 6 verbos, 6 orações. Na verdade, 7 verbos, porém 2 deles formam uma locução verbal. Então, 6 orações. Próxima atividade. Uma atividade, é aquela daqui. Lembram? Coloca aqui. Que tem a bruxinha. Lembram? Que para muitos ficou ruim de enxergar, não foi? Vamos falar sobre elas. Conceitue frase, oração em período. Agora a gente já tem condições de conceituar período, né? Frase, todo conjunto de palavras que tem sentido. Conceituar é dizer o significado. Oração, toda frase com verbo. Período, conjunto de orações. Indique nos enunciados abaixo que podem ser classificados como frase e oração ao mesmo tempo. Ou seja, aquela frase que tem verbo. Socorro. Não. Os jogadores entraram na quadra. Certo. Letra B, frase e oração. Saia daqui. Frase e oração. Tem o verbo sair. Letra D, o dia está quente. Frase e oração. Frase, porque é um conjunto de palavras com sentido, e oração, porque tem o verbo estar. A noite de ontem foi muito fria. Frase e oração, porque tem o verbo foi. Queremos que você venha à nossa festa. Frase e oração. Verbo queremos e venha. E silêncio não é.
É como socorro, somente frase. Das frases abaixo relacionadas, indique as que contêm oração ou orações. Que dia quente tem oração? Como é que eu sei? Para ter oração precisa ter verbo. Que dia quente tem oração? Não, porque não tem verbo. Belas manhãs sertanejas? Não tem verbo. Estou em Monteiro há 11 anos. Oração, tem verbo. Marco X. Vocês, no caso, eu disse que copiassem no caderno, né? O aluno compreende perfeitamente o olhar do professor. Oração, olha o chocalho. Oração, tem verbo. Mais de um. Silêncio, frase nominal. O sol brilhava no céu nordestino. Oração. Agora, assinale a alternativa em que não há oração, só tem frase nominal. Não há oração. Havia muita gente naquela festa. Tem oração, porque o verbo haver é um verbo. Socorro, frase nominal. Que tristeza, frase nominal. Não tem oração. Aquele aluno não se saiu bem na avaliação. Tem oração, não marca. Despediu-se da esposa antes de viajar para a Itália. Tem oração, tem verbo, não marca. Atenção, curva sinuosa. Frase nominal, não é oração. Agora, relacione as colunas. 1, frase nominal. 2, período simples. Frase nominal, que não tem verbo. 2, período simples, mas eu pedi que vocês colocassem oração no lugar do período simples. Agora a gente já viu período simples, a gente sabe o que é. É o que tem uma oração. Chove. Número 2, oração. Bom dia, pessoal. Número 1, frase nominal. A existência é frágil. 2, oração. Verbo é. Verbo ser. Os homens sensíveis pedem amor sincero às mulheres. 2, oração. Letra E. Quero uma linda rosa. 2, oração. Verbo querer. Letra F. Rua. Onde expulsa. Rua. 1, frase nominal. Letra G. Quando você foi embora, fez-se noite em minha vida. Foi, verbo, oração número 2. E cantei, dancei, depois dormi. Oração, tem mais de um verbo, número 2. Peraí, saí do negócio? Não. Ah, só foi esse, não foi? E o outro período composto, que seria que tem mais de um verbo. No caso, esse seria período composto, essa última, tá? Mas eu pedi que vocês botassem só oração. Aí vamos para a próxima atividade, que foi uma que fizemos no quadro. Essa daqui. Tcharam, estão vendo? Dá pra ver agora aqui. Eita, meu Deus. Estourou a luz. Calma. Calma. Aqui. Foi do dia 20. Identifique o tipo de período dos trechos abaixo e diga o número de orações que cada um possui. Vai dizer se é período simples ou composto e o número de orações. Por toda a nossa amizade, esclareço a verdade sem medo de agir. Tem mais de um verbo, período composto. Quantas orações, hein? Esclareço, um verbo, agir, outro verbo. Período composto, 2 orações. Letra B. Esse momento me faz pensar toda a nossa amizade. Faz e pensar. 2 verbos, porém, estão, ó, juntinhos, locução verbal. Tem o sentido de um verbo só, uma única oração. Período simples com uma oração. A amizade, nem mesmo a força do tempo pode destruir. Uma oração, né? Porque pode destruir, locução verbal, conta como um verbo. Período simples. Quero chorar o teu choro, quero sorrir o teu riso. Período composto, 2 orações. Quero chorar, locução verbal que indica uma oração. Teu choro, quero sorrir, né? Locução verbal que indica outra oração. Letra E, com você ganhei muita força e me tornei maior. 2 verbos, ganhei e tornei. Período composto, 2 orações. Letra F, a distância. Meu Deus, faltou o acento, minha gente. Bota o acento em distância, viu? A distância não destrói, e destrói também, o que era que eu estava sem acento?
Distância tem acento, tá? E destrói também. A distância não destrói uma amizade. E aí, período simples, uma única oração com o verbo destruir. Ok. E vamos para mais uma atividade, que foi a da última semana, semana passada. Também foi uma atividade do quadro, que foi para saber o seguinte. Do primeiro trecho, eu queria saber quantos períodos, os tipos de períodos e a quantidade de oração. O texto é: a medicina é cheia de exemplos de tecnologia que mexeram com o imaginário popular quando foram apresentadas ao mundo. Um primeiro período, analisamos esse na sala, vimos que era um período composto de 3 orações, não era isso? É cheia de exemplos, verbo é, que mexeram 2 orações com o imaginário popular quando foram apresentadas a locução verbal. Então, de A até mundo, um período com 3 orações. Período composto com 3 orações. Depois, foi assim com o transplante de órgãos e com os bebês de proveta. Segundo período. Lembra que o período, conjunto de orações que termina em ponto. Aqui, segundo período. Foi assim com os bebês, com o transplante de órgão e com os bebês de proveta. Verbo foi, período simples. Primeiro período composto, 3 orações. Segundo período, período simples. Terceiro período. Quando uma nova tecnologia se mostra capaz de interferir no curso natural da vida, ela costuma ser recebida de 2 formas: com estranheza ou com fascínio. Então, em formas aí, né? Outra oração, outro período. Quando uma nova tecnologia se mostra capaz, mostrar uma oração, de interferir 2 orações. No curso natural da vida, ela costuma 3 orações, ser recebida 4 orações. Então, período composto por 4 orações. É exatamente o que vem acontecendo com as experiências com células-tronco, como coringas biológicos, que têm o potencial de dar origem a todos os tecidos do corpo humano. Então, foi o terceiro período, né? O quarto período é exatamente o que vem acontecendo com as experiências com células-tronco. Esses coringas biológicos que têm o poder de dar origem a todos os tecidos do corpo humano. Então, é um período composto também, o quarto período, por quantas orações vem acontecendo? Uma oração, 2, 3 orações. 3 orações. Certo? Então, essas foram as nossas atividades. Espero que vocês tenham feito a correção de todas elas aí. Essa semana, um plus para vocês. Não vai ter atividade de português. Disfarce a alegria, hein? Mas na próxima semana nós teremos atividade, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.